Prosseguindo na arqueologia bíblica número 2, vamos agora para a nossa lição 2. O item 8 do material didático, Gúdia. Vamos falar agora de mais um rei que a arqueologia encontra após o dilúvio. Nós já vimos Nimrod, vimos Utu-Regal. Nimrod na arqueologia seria Ninos, mas existe bem pouco sobre esse homem. Ele viveu pouco depois do dilúvio, 150 anos depois do dilúvio, mas já estamos vendo agora, cerca de 200 anos depois do dilúvio, estamos vendo dois homens de destaque. Esse agora, Gúdia. Os escritos da Mesopotâmia apontam para a ocupação das cidades que eram habitadas pelos sumérios antes do dilúvio. Os semitas habitaram as cidades da Suméria após o dilúvio. Neste período surge na cidade de Lagash o rei Gúdia. Segundo a arqueologia, ele reinou de 2144 a 2124, ou seja, reinou por 20 anos, ok? E lembrando também que a cidade de Lagash era uma cidade que era habitada antes do dilúvio. Então, depois do dilúvio, estamos aqui cerca de 200 anos depois do dilúvio, e eles estão, então, habitando aquelas cidades. Já tinham regiões construídas, mais fácil do que você reconstruir. E lembrando, Sem, que habitou a Mesopotâmia com seu pai Noé, ele era um sumério, ele habitava nessa região antes do dilúvio. Então, eles permaneceram na mesma região. Bom, eu coloquei aí uma citação da Enciclopédia da Bíblia de Tenney, falando exatamente desses reis, ok? Ele diz: contemporâneo a Utu-Regal de Uruk e Ur-Nammu de Ur, ou seja, aqui já cita um terceiro rei também de destaque, Ur-Nammu, terceiro rei mesopotâmio, né? Eu não estou considerando Ninos ou Nimrod como mesopotâmio. Então, contemporâneo de Utu-Regal de Uruk e Ur-Nammu de Ur, havia o príncipe de Lagash, com o nome de Gúdia. Apesar de não ser um grande conquistador, Gúdia é famoso pelas obras de literatura e arte que prosperaram na sua corte. Ur-Nammu de Ur também nos deixou várias peças interessantes de literatura, incluindo o mais antigo código de leis conhecido, 3 séculos mais velho do que o famoso Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele é muito famoso, será um rei da Babilônia, ok? Mas aqui, nesse período, a Babilônia ainda não é uma cidade de grande destaque, que ela teria sido o centro do império de Nimrod, e acabou que aquele povo foi expulso dessa região. Nós vimos Utu-Regal conseguindo se livrar, e aí já vemos agora Gúdia também como um rei de destaque, e um rei que não teria sido dominado, né, por aqueles homens. Bom, eu coloquei aí o que a arqueologia encontrou de Gúdia, né? Eu sempre falo que é algo assim maravilhoso, né? Você poder observar o rosto de um homem que viveu há cerca de 4.100, 4.200 anos atrás. Então está a figura de Gúdia. Observe que ele tem uma escrita, ele está sentado e ele tem uma escrita cuneiforme nas suas vestes, tá bom? E essa, botei também mais abaixo, um outro achado retratando também Gúdia, todo com escritas cuneiforme. Essa escrita é a mesma escrita criada pelos sumérios lá em 3.300 a.C., que ela vai sofrendo alteração, como vai evoluir até que vão surgir os alfabetos e ela vai ser abandonada. Mas essa escrita cuneiforme, ela começou com os sumérios, ela teve uma evolução ali em 2400 a.C., com Sargão I, já observa-se uma pequena evolução da escrita cuneiforme, e aqui com os semitas também ela vai tendo alterações, né? Certamente novos símbolos surgindo. E a inscrição
dessa escrita cuneiforme é traduzida pela Enciclopédia Britânica. Ela diz o seguinte: quando Ningurssu, o poderoso guerreiro de Enlil, estabeleceu um pátio na cidade de Ningirsida, filho de Ninazu, o amado entre os deuses, quando ele havia estabelecido para eles parcelas irrigadas das terras agrícolas. Quando Gudea, governante de Lagash, o Franco, amado por seu deus pessoal, construiu o Eninu, o pássaro do trovão branco, e o seu, aí tem um trecho que eles não conseguem ler, né? Tem uma reticência aí, seu epitágono, para Ningurssu, seu senhor, então para Nancy, a senhora poderosa, sua senhora, ele construiu a casa Sirara, sua montanha surgindo das águas. Ele também construiu as casas individuais de outros grandes deuses de Lagash. Para Ningirsida, seu deus pessoal, ele construiu sua casa de Girsu. Alguém no futuro, a quem Ningirssu, seu deus, como meu Deus, se dirigiu a mim, tem diretamente se dirigido à multidão. Não deixe depois disso ter inveja em relação à casa do meu Deus pessoal. Deixe-o invocar seu nome da casa, que tal pessoa seja minha amiga e que também invoque meu próprio nome. Gudea fez uma estátua de si mesmo. Que a vida de Gudea, que construiu a casa, seja longa. E assim ele nomeou a estátua por causa dele, e ele a trouxe para ele em sua casa. Quando nós estudamos sobre Utu-Regal, o rei de Uruk, que viveu na mesma época de Gudea, eu fiz uma pergunta, eu falei, será eles conseguiram se livrar da opressão, do domínio dos Gútios? Mas será que eles conseguiram se livrar da religião? Bom, nós estamos vendo agora aqui um escrito de Gudea, que era contemporâneo de Utu-Regal. A história comprova isso. Eu mostrei ali o verbete da Enciclopédia da Bíblia de Taine. E aqui já nos escritos de Gudea nós temos a resposta, que ele já era politeísta, já falava de Deus e também falava de uma deusa, uma senhora poderosa. Essa senhora poderosa provavelmente é resultado de quem? É resultado de Semíramis, a mulher de Nimrod. Ela era mãe e mulher de Nimrod. Então, ela que estabeleceu essa herança pagã, que infelizmente a Igreja Católica tem até hoje com Maria. Ela adotou o culto de Semíramis em Maria. Maria foi chamada de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Rainha dos Céus. Esses eram títulos de Semíramis. E aqui nós estamos vendo, cerca de 200 anos depois do dilúvio, a religião criada por Nimrod e Semíramis está dominando a Mesopotâmia. Porque então essa cidade onde Gudea reinava, a cidade de Lagash, que era uma cidade que existia também antes do dilúvio, já era uma cidade politeísta, ok? E adorava também uma divindade que eles chamavam de Senhora Poderosa, de Sua Senhora, ok? Que hoje os católicos chamam de Nossa Senhora. Infelizmente, perverteram totalmente a doutrina de Maria, né? Nós acreditamos que os homens que estão aguardando a ressurreição, homens, falando homens e mulheres, né? Eles não têm como saber o que acontece aqui na Terra. Maria não tem como saber que ela se tornou objeto de idolatria na Igreja Católica. Maria não tem como saber que, infelizmente, o paganismo pegou o culto a Semíramis, a Diana dos Efésios. Semíramis era chamada de Diana dos Efésios entre os romanos, e aplicou todo o paganismo dele a Maria. Mas se ela pudesse saber, existe uma expressão popular que as pessoas falam, que a pessoa iria revirar no túmulo, né? No caixão. Então Maria iria revirar no túmulo.
pensar que ela se tornou objeto de idolatria, mas nós sabemos pela Bíblia que ela foi uma mulher especial, uma mulher de Deus, temente a Deus, que Deus escolheu para trazer o Salvador ao mundo, mas ela foi uma mulher normal. A Igreja Católica já inventou que ela nasceu sem pecado, então que ela era mãe de Deus. Não, ela era mãe da parte humana, não tem como ela ser mãe de Deus. O comentário prossegue. Provavelmente a estátua foi colocada em algum templo, que normalmente era chamado de Casa de Deus, ou seja, pelo que nós percebemos, Goodyear, além de adotar esse politeísmo, ele já poderia também estar reivindicando a adoração, ou talvez até colocando uma estátua sua, né, na casa dos deuses, né, dos deuses pagãos. Bom, eu coloquei uma ilustração aí, porque foram encontrados, Goodyear foi um homem que deixou muitos escritos, e ele deixou alguns cilindros, né? E eu peguei alguns trechos aí do cilindro. O cilindro A, assim chamado pelos arqueólogos, descreve a construção para a divindade chamada Ningirsu e uma cerimônia de purificação para os cidadãos de Lagash. Ou seja, Ningirsu, nós vimos, era uma divindade antediluviana, aquele paganismo que dominou os sumérios. Certamente os descendentes de Sem não aplicaram essa religião depois do dilúvio, porque Sem era um homem temente a Deus, ficou ali habitando com Noé, mas Cã deve ter levado essa idolatria para a região do Nilo, o que vai ser chamado de Egito depois. Quando Nimrod, neto de Cã, vem para a região da Mesopotâmia, ele traz essa religião. Ou seja, a religião que Nimrod trouxe, ela acabou por dominar. Então, nesse período, cerca de 100 anos depois de Nimrod, eles já estão se livrando daquele domínio de Nimrod. Mas eles, infelizmente, se livraram do domínio, da opressão, dos impostos, tudo, mas aquela religião herética já estava dominando eles. Depois eu coloco aí também uma imagem do que eles chamam de o cilindro B, fala de uma irogamia, ou seja, uma união sexual entre homens e deuses, ou entre deuses e deuses. Relata também um convite para que o deus Ningirsu e a deusa Baal participem da cerimônia. Ou seja, aquela religião de Nimrod, nós estamos tendo aí realmente a prova de que ela dominou essa região, né? Nós vimos que antes do dilúvio havia adoração à deusa, né? Nós vimos que provavelmente Eva se tornou objeto de adoração, ela era chamada de Inanna entre os sumérios. E aqui eles têm essa divindade que eles chamam de Baal. Eu coloquei uma outra imagem, né, que os arqueólogos encontraram, exatamente retratando essa divindade. O comentário diz: Baal era uma divindade da fertilidade do solo. Na mitologia antediluviana, era esposa de Ninurta. Dúden se intitulava filho de Baal, ou seja, se intitulava filho dessa deusa. Então nós temos aí uma prova mesmo de que a religião de Nimrod, ela não saiu do povo. O povo conseguiu se livrar da escravidão de Nimrod, mas a escravidão religiosa permaneceu. O comentário prossegue. No culto a Baal, havia a reverência aos mortos. Após a morte de Goodyear, seu filho Ur-Ningersu II assumiu o governo, mas acabou sendo dominado por Ur-Nammu, que governava a próspera cidade de Ur. Vamos lembrar que antes do dilúvio, nós vimos que começaram a haver algumas guerras entre os descendentes de Sete, que habitavam ali na Suméria, na Mesopotâmia,
próximo ao Eufrates, ao Nilo, ao rio Tigre. E acabou que Sargão I dominou todas as cidades, né? Agora, depois do dilúvio, já estamos aí cerca de 200 anos depois do dilúvio, infelizmente nós vemos outra herança de Nimrod, porque se os semitas temiam a Deus, eles não oprimiam uns aos outros, mas como eles foram dominados por Nimrod, quando eles conseguiram se libertar, eles começaram a se oprimir um ao outro, ok? Então o Ur-Nammu, ele acaba então por oprimir o filho de Búdia, Ur-Nindirsu, ou seja, oprimiu, dominou a cidade de Lagash, que era a cidade onde reinava Búdia.